colocado no nosso coração. Mas o germinar precisa começar a acontecer agora, nesse momento da palavra de Deus. Então, com a mão no teu coração, vai pedindo isso para o Senhor. Senhor, que a tua palavra que nós vamos ouvir agora transforme a minha vida, transforme o meu proceder, transforme, Senhor, o meu ser, transforme a minha alma, Senhor. Que a tua palavra nesse momento me conduza ao céu, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha transformar a minha vida de tal maneira que eu saia daqui hoje um novo homem e uma nova mulher. Amém? Amém. Meu nome é Alexandre Costa. Vem aqui passar vergonha aqui. Só rápido. Isso. Finge que sou eu que mando em casa. Essa é a Tida, minha esposa, né? 23 anos que eu aguento a bichinha, né? Já, né? Não é? Muito bem, pode sentar agora. Já passou vergonha junto? Né? Amém. Nós somos casados há 23 anos, temos 3 filhos, a Sofia e o Gabriel, que já estão lá na glória de Deus. E temos o Vinícius, com 18 anos de idade, agora fazendo faculdade, arrumou uma norinha com a gente, então a família já está crescendo. Louvado seja Deus por isso. Nós servimos no grupo de oração Deus Conosco, da paróquia Santo Antônio de Cambé. E é com alegria que a gente vem para esse grupo de oração novamente, onde nós conhecemos vários irmãos. A gente mal chegou, já teve um irmão que chegou lá no estacionamento, cheio, né? Amém, louvado seja Deus. E é uma alegria quando a gente vem aqui, porque aqui a gente se sente em casa mesmo, né? A gente se sente à vontade. E hoje a palavra de Deus, essa noite, vem nos trazer um tema que talvez seja um dos pontos mais difíceis da gente lidar: o egoísmo. O egoísmo às vezes ele impera em nós de uma maneira que é muito complicado sair dele quando a gente se entrega ao egoísmo. Mas para nos ajudar a entender como nos livrar do egoísmo, convido você a pegar aí a palavra de Deus e abrir lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Amém? Diz assim: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-os por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajudava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra nos conta algumas características da primeira comunidade. A primeira comunidade que nasce em Pentecostes, que nasce a partir de Pentecostes, é essa contada aqui. E ela tem essas características. É uma comunidade que tinha tudo em comum. A palavra grega, que vai estar aqui no lugar de comum, e que é usada pela primeira vez aqui em Atos dos Apóstolos, é a palavra koinonia, que tem justamente esse significado. Koinonia, o viver o koinonia, neste início de comunidade cristã, fez com que esta pequena comunidade, que ainda não tinha todo esse preparo, esse aparato, não era gigantesca como a igreja é hoje, não tinha esse monte de formação que a gente faz, né? Era o primeiro grupo de oração que estava nascendo, aprendendo uns com os outros.
Eles viviam então esta comunidade. Coinonia vai ter esse significado. Ter as coisas em comum. É a primeira comunidade. E tem em comum para valer. Então era inconcebível ter egoísmo aqui dentro. Não dava para ser egoísta. Porque a necessidade de um era a necessidade de todos. E a necessidade de todos era a necessidade de cada um. Deus, desde que criou o ser humano, Ele não criou o ser humano sozinho. Quando Ele cria o homem, Ele cria junto à mulher. E se você olhar lá em Gênesis, no capítulo 1, onde fala que criou o homem e a mulher, e depois vai narrando, dizendo que colocou para que o ser humano dominasse a terra, dominasse a natureza, os animais e tudo mais, ele finaliza dizendo: Deus olhou para tudo que criou e viu que tudo era muito bom. Então ele olhou para o ser humano, que não foi criado sozinho, né? Criou o homem e já criou a mulherada do lado para mandar nos homens, né? Já colocou ali. E nós então, a partir de entrar ali, nascemos para viver em comunhão. Tudo aquilo que Deus criou já foi criado de maneira suficiente a suprir todas as nossas necessidades. Absolutamente todas. Desde as necessidades emocionais, necessidades físicas, espirituais. Nós somos colocados no jardim, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada. Mas o egoísmo começa a entrar justamente lá no início. E o contrário disso, ou seja, o sonho de Deus, era que a comunidade fosse essa depois de Pentecostes. Essa comunidade de Pentecostes começa a viver uma espécie de novo Éden, novo paraíso, já aqui nessa terra, já aqui nesse mundo, porque eles têm a partir de agora a presença do Espírito Santo dentro de si. Lá em Adão e Eva, o egoísmo imperou. Porque olha que beleza, olha a soberba chegando ali. Estava tudo bem, tudo numa boa. Chegou a serpente, uma cobra falando. A mulherada é corajosa. Se chegar uma cobra do meu lado falando, eu corro. Aliás, se chegar uma cobra calada, eu já corro. Imagina falando. E ela chega para a mulher e fala: olha, come lá o fruto do bem, né? O fruto lá da árvore que Deus proibiu. Come aquela jaca. Eu acho que é jaca. Na palavra de Deus não fala que fruto é, né? A jaca, o feretônio. Come lá. Você vai mandar em tudo. E a mulher: aqui só tem um homem só, eu já mando em tudo, né? Vai, você vai ser poderosa. Eu já sou poderosa. Mas, como a serpente, o inimigo, ele vai procurando brechas. Eu tenho para mim, pensamento meu, que a serpente deve ter chegado, e falado assim para Eva: come, que emagrece. Mas na hora, o egoísmo, vai acabar com a pochete, e isso que tinha só ela lá, hein? Mas deu uma tentada na hora, e o egoísmo começou ali então. Começa ali de maneira que eu preciso ver como eu estou, preciso ver como eu me comporto, eu começo a fazer esse egoísmo, né? E egoísmo é justamente disso, é o nosso ego, é cultivar o nosso ego, aflorar o nosso ego, esse ego, esse eu, né? Seguindo nesse ismo. Ismo significa, a gente não vive o catolicismo, né? Gnosticismo. Esse ismo vai nos remeter a uma prática, a uma doutrina, a uma regra. Então viver o egoísmo é viver a minha própria doutrina, a doutrina do eu. E essa doutrina do eu hoje, ela é muito salientada. Nós estamos ficando pessoas individuais no meio de todo mundo. Para começar, o celular é meu, a gente não empresta celular para ninguém, é ou não é? Se alguém pegar o teu celular, você morde a mão do cara, mas não deixa, não pode, né? Olha, é meu. A gente virou a geração cabeça baixa, que está ali no celular, a gente se fecha no mundinho, está aqui. Tem uns que levantam então o volume do celular na altura, não está nem aí com o cara do lado, porque eu tenho direito de ouvir, eu tenho direito, é o meu carro, são as minhas coisas, eu tenho direito de ser feliz. Se para eu ser feliz eu vou ter que prejudicar alguém, problema desse alguém. Isso que a sociedade tem pregado.
E nós temos vivido isso então, e esquecendo que o ser humano ele não nasceu para viver sozinho. É impossível ao ser humano viver sozinho. Se a gente for abandonado, a gente morre. Diferente de outros animais, consegue até se virar sozinho. Nós dependemos uns dos outros. Até para comprar roupa, né? Até para comprar um lápis, uma caneta. Um monte de gente tem aquele processo para produzir aquele negócio que você vai comprar, seja o que for. Quando você chega no mercado, que já está tudo embaladinho, tudo arrumadinho, teve uma cadeia gigantesca de pessoas, desde lá da matéria-prima até ser colocado limpadinho ali, direitinho. Tudo, nós vivemos em uma grande comunidade, mas nós estamos esquecendo de viver o koinonia, de viver as coisas em comunhão. É sempre o meu, o eu. Olha o que diz um dos documentos da igreja, a Gaudium et Spes, número 12. Ela diz assim: Deus não criou o homem sozinho. Desde o princípio, criou-os homem e mulher. E a sua primeira união constitui a forma de comunhão entre as pessoas. Pois o homem, por sua própria natureza, é um ser social, que não pode viver nem desenvolver suas qualidades sem entrar em relação com os outros. Como também lemos na Sagrada Escritura: Deus viu todas as coisas que fizera e eram excelentes. O egoísmo, hoje, ela é uma mentira em ação. Ela traz à tona os nossos caprichos, e nós vamos vivendo dos nossos próprios pensamentos. Eu sou aquilo que eu penso de mim. Já viu essa frase? Já ou não? Né? Eu sou isso, eu posso aquilo. E aí a gente começa a tirar até Deus de dentro da gente. Eu posso, eu sou suficiente. Eu posso gerar prazer em mim mesmo. Tem gente aí que já passou outro dia, não sei se você viu na rede social, que a mulher casou consigo mesma. Você viu isso? É. Agora não lembro o nome, mas inventaram até um nome para esse tipo de casamento. A pessoa gosta tanto dela que ela se casou com ela mesma. Olha só onde o ser humano vai chegando. E aí nós vamos vivendo nesse nosso egoísmo. Eu tenho as minhas coisas, eu tenho o meu jeito, as coisas têm que ser do meu jeito, e eu não dou braço a torcer. Quando eu chego no grupo de oração, eu tenho que sentar naquele cantinho, naquela cadeira. E aí, se alguém sentar naquela cadeira que eu costumo ocupar, sai de lá, porque é a minha cadeira, tem o formato da minha bunda, mija nele. E a gente vai se ocupando dos egoísmos. São as minhas coisas. Eu não levo desaforo para casa. Já ouviu falar isso? Já ou não? Aí eu vou ajudar aquela pessoa, mas o que eu ganho com isso? O que é que vai servir para mim se eu ajudar o outro? Aí o camarada vai lá ajudar o outro que está sofrendo. Antes de ajudar, tira uma foto. O outro está lá estribuchando no chão, que aconteceu um acidente. Ao invés de chamar o socorro logo, vai não, primeiro tira a foto. Põe na rede social. Porque nós vamos vivendo um mundo de egoísmo, onde tudo isso vai causando em nós uma ruptura. E nós vamos vivendo um mundo de falsidade. O mundo de falsidade porque nós vamos começando a olhar a vida como uma sombra. Talvez você já tenha ouvido falar do mito da caverna. Já ouviu? O mito da caverna, né? Algumas pessoas que viviam acorrentadas dentro de uma caverna, viraram para o fundo da caverna e viam o mundo pelas sombras. E vendo o mundo pelas sombras, só podiam ver uma caricatura da sombra. E elas já estavam condicionadas a ficar ali, não acreditavam nem nos outros. Ao invés de serem desacorrentadas e saírem para ver o mundo lá fora, isso já começou a acontecer com a gente hoje. Hoje nós temos um mito da caverna que pode ser talvez mudado a palavra, o mito digital, o mito do celular. A gente hoje já está vivendo um mundo de falsidade, de egoísmo, dentro do celular, nas nossas redes sociais. Ali a gente retrata tudo aquilo que nós queremos que os outros pensem da gente. A gente só coloca as coisas boas, né? Só coloca as curtições, só isso, só aquilo. E nós vamos vivendo então um mundo onde o eu
acaba sendo mais do que qualquer outras coisas. É o meu momento, é o meu eu fazendo com que a minha vida seja dirigida. E então nós temos dificuldade. Dificuldade no contrário. Dificuldade em ser altruísta. Dificuldade em ser caridoso. Porque nós estamos vendo um mundo tão fechado em nós mesmos, que isso vai causando em nós até uma dificuldade de compreender que Deus poderia ter misericórdia e tem de cada um de nós. O que é que Deus ganha com isso? O que é que Deus ganha nos amando? A gente começa a levar o nosso egoísmo também para o nosso relacionamento com Deus, e que pode acontecer de pelo menos duas formas. Ou eu desacreditar que Deus pode me alcançar, porque eu começo a fabricar Deus da maneira como eu me comporto. Ou outra, o oposto disso. Eu começo a fabricar um Deus que é meu e só meu, porque comigo Deus é diferente, comigo Deus fala de outra maneira, porque eu posso pecar, porque eu tenho uma outra história com Deus. E nós começamos a viver outra mentira, o Deus do nosso jeito e não o Deus da verdade. O Deus que foi trazido, revelado por Jesus, aquele Pai amoroso, bondoso, que não passa a mão na nossa cabeça, que cobra de nós sim, mas nós precisamos deixar de lado às vezes a nossa própria vida. A gente não deixa. Às vezes lá no nosso trabalho tem alguma coisa que é para o outro fazer. Hoje em dia tem muitas vezes que a gente não faz a gentileza de ajudar o outro, né? Isso é serviço dele, coisa dele. Pegar o lixo? Eu não. Tem a pessoa já que faz isso. E aí a gente começa a se esconder. Se eu pegar, eu vou tirar o trabalho do outro. Olha. A gente começa a arrumar desculpas. Então nós precisamos voltar a ser essa primeira comunidade, que tinha tudo em comum, que vivia um só coração, uma só alma, um só objetivo. Há uns anos atrás, uns bons anos atrás, em um programa de televisão, sabe aqueles programas que tem aqui no Brasil, de coloca a pessoa no meio, tem um monte de jornalista em volta? Um programa daquele lá, só que na TV americana. E lá tinha um cardeal. E o cardeal foi questionado da seguinte maneira: se Deus ama tanto o ser humano, por que é que tem tanta gente passando fome no mundo? E ele devolveu com outra pergunta. Ele respondeu da seguinte maneira: você sabia, foi naquela época daquela fome horrorosa que teve na Etiópia, ele respondeu assim: você sabia que a comida que os Estados Unidos jogam no lixo durante um ano, durante um mês, poderia alimentar a Etiópia por um ano? Isso naquela época. Hoje não sei como que seria essa, né? Mas naquela época que ele respondeu isso, foi na mesma época que teve aquela foto famosa, né? Aquele menininho, barrigudinho, e um urubu do lado dele. Foi naquela época lá. Será que é Deus que não olha mais o seu povo? Ou será que é o povo de Deus que está esquecendo de viver a comunhão que Deus trouxe para nós? Ninguém foi mais altruísta, ninguém foi mais, se entregou mais do que o próprio Jesus, sem pecado algum, sem ter feito nada de ruim, sem ter transgredido uma lei sequer. Ele se entrega e morre por cada um de nós para nos salvar desse nosso egoísmo, para nos salvar porque nós vamos entrando num lamaçal e vamos deixando de fazer as gentilezas. Isso começa às vezes dentro de casa, às vezes é dentro de casa que nós vamos deixando as coisas de lado, vamos fazendo aquilo que nos compete. Mas nós precisamos então deixar com que Deus venha curar o nosso egoísmo, curar esse ego gigantesco que nós temos. Por isso eu gostaria de convidar você nessa noite, para que você possa entregar a tua cruz, teu sofrimento, teu coração, teu egoísmo nas mãos do Senhor. Coloca a mão no teu coração, vai pedindo isso para o Senhor. Senhor, derrama teu Espírito sobre mim.
Senhor, faça com que eu possa realmente estar mais perto de Ti, Senhor, mas compartilhando minha vida com os meus irmãos. Derrama Teu Espírito sobre mim, Senhor, de maneira que eu possa viver, resgatar em mim a koinonia, resgatar em mim, Senhor, este senso de que não vivo só, a minha consciência, Senhor, de que estou aqui neste mundo, mas cheio da Tua graça e do Teu amor, Senhor, mas com os meus irmãos. Meu irmão, ninguém vai para o céu sozinho, nós precisamos ir acompanhados. E aquele que nos torna um só coração, uma só alma, um só corpo, é este que chega agora no meio de nós. É o Senhor, é Jesus. Ele que torna todas as coisas possíveis. O Senhor que chega no nosso meio, seja então o motivo para deixarmos de lado o nosso próprio eu, para colocarmos nas mãos dele a nossa vida, que caia por terra nesse momento todo o egoísmo. Meu irmão, a única coisa que é realmente tua é aquilo que você vai conseguir levar daqui quando morrer. Seus objetos vão ficar aqui, sua família vai ficar aqui, seus pertences, dinheiro, vai tudo ficar aqui. Nós só levamos nossa alma que Deus nos deu. Então, que olhando agora para Jesus, nós possamos pedir para que Ele venha nos livrar do nosso egoísmo. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração,